Bom, pessoal, vamos lá para a nossa sexta aula aí sobre geometria analítica. E agora nós vamos dar início ao estudo da circunferência. Vamos fazer a equação geral e a equação reduzida da circunferência, tá ok? Bom, então, como a gente sabe já, a geometria analítica ela é uma geometria no plano cartesiano. E a gente sabe que no plano cartesiano, todo ponto que você tomar, ele tem uma coordenada, né? Ele tem um x e tem um y. O conceito de circunferência é o mesmo que a gente já sabe, né? É uma figura geométrica, né? Onde você tem um conjunto infinito de pontos e que distam, né, a mesma, ou seja, que tem a mesma distância de um ponto central, que é um ponto que a gente chama de centro, né? Então vamos supor que aqui seja o nosso centro da circunferência, tá? A gente já sabe que ele vai ter um valor de x, então ele vai ter um x do centro, e vai ter um valor de y, eu vou chamar de yc, que é o y do centro. Tá? Vamos tomar aqui um ponto P, e a gente sabe que esse ponto ele tem uma coordenada qualquer, né? Então ele tem aqui um x, tá? E ele tem aqui um y, tá? Vamos supor esse ponto genérico, então ele é o ponto x, y, tá? Ele é um ponto qualquer, então a gente vai generalizar. A gente sabe que a distância do centro até esse ponto, ou seja, até qualquer ponto, na verdade, o nosso raio, né? Então, veja que interessante. Se a gente fosse calcular, lembrando lá da geometria analítica da parte de ponto, estudo do ponto, como é que nós calcularíamos a distância do centro até esse ponto, né? Ou do ponto até o centro, tanto faz, né? A distância do centro até o ponto. O que é que nós observamos? A distância do centro até o ponto é a distância de dois pontos, né? Então, o que é que a gente observa? Como é que a gente calcula a distância de dois pontos? A distância desses dois pontos, né, vai ser o quê? A raiz quadrada, né? Então, vamos lá. Primeiro, quem é a distância desses dois pontos? Não é o raio? Então, o raio vai ser... Como é que a gente calcula a distância? Raiz de x, né, a diferença do x dos dois pontos. Então, o x de P menos o x de C ao quadrado, né, mais o y menos o y de C, tudo isso ao quadrado, né, tudo isso aqui dentro da raiz. Né? É assim que a gente calcula a distância de dois pontos. A distância dos pontos vai ser a raiz quadrada da diferença dos 2x ao quadrado mais a diferença dos 2y também ao quadrado. Né? Só que nesse caso a nossa distância ela é aqui o raio. Né? Lá a gente usava o Dzinho. Aqui na verdade é o raio. Né? É o raio dessa circunferência. Agora olha que interessante. A gente sabe que se eu pegar e elevar esse membro aqui ao quadrado e elevar esse membro aqui ao quadrado, eu vou poder desprezar a raiz com esse quadrado, né? Então, eu vou ter, na verdade, o seguinte, ó. Eu vou ter aqui o x do ponto genérico menos o x do centro ao quadrado mais o y do ponto genérico menos o y do centro ao quadrado vai ser igual a quem? Ao raio ao quadrado. Eu fiz o contrário aqui, mas a gente sabe que não tem problema, né? Isso é igual a isso é igual a isso, então não tem problema. Observe que essa equação aqui que nós obtemos, certo? Essa equação aqui, ó, que nós obtemos, tá? Essa equação, ela é chamada de equação reduzida da circunferência, tá? Essa é a equação reduzida da circunferência. É a mais trabalhada, né, que a gente usa mais, e é a mais fácil. Como seria obter a equação geral? Basta você desenvolver toda essa equação, certo? Que você vai chegar na equação geral da circunferência. Vamos para o exemplo, porque fica mais fácil de entender. Bom, então vê só. Determine a equação reduzida e a equação geral da circunferência, que tem centro 1 e menos 2 e raio 3, certo? Então, como é que nós vamos determinar a equação? Admitir o ponto genérico, né? Então, o x, então a gente admite que tem um ponto qualquer, e nós vamos fazer a distância dele até o centro, né?
Então, sempre o raciocínio vai ser você admitir um ponto genérico, né? Um ponto xy, tá? E aplicar naquela equação que nós vimos, certo? Então, nós teríamos o quê? X menos o x do centro, ó, o x do centro aqui, ó, 1, então vai ser x menos 1 ao quadrado, mais y menos o y do centro. Só que o y é menos 2. Então, com esse menos aqui, na verdade, vai ficar o quê? Mais 2 ao quadrado, né? Vai ser igual ao raio ao quadrado, ou seja, a 3 ao quadrado, certo? Ou seja, nós teríamos x menos 2 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual a 9. Essa aqui, certo? Essa equação aqui, lembrando, ela seria, na verdade, a nossa equação reduzida, certo? Como é que nós fazemos para encontrar a equação geral? Basta você resolver isso aqui, ó, certo? Lembrando, para resolver isso aqui, lembrar que isso é um produto notável. Não é para fazer quadrado desse e quadrado desse, certo? Isso aqui é um produto notável. Na pior das hipóteses, o que você pode fazer? Não lembra? Faz o produto x menos 2 vezes x menos 2. Y mais 2 vezes y mais 2. Ok? Então, vamos fazer pelo produto notável. Quadrado da diferença. O que diz o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro. Então, x ao quadrado. Menos, né? Porque aqui é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, multiplica o primeiro pelo segundo e dobra. 2x dobrando, 4x. Mais quadrado do segundo. Quadrado de 2 é 4. Mesma coisa para esse, ó. Mais. Aqui vai dar tudo o mesmo sinal, né? Porque aqui é positivo. Quadrado do primeiro. Então, y ao quadrado. Mais. Porque aqui é mais, ó. Primeiro vezes o segundo dobra 4y. Quadrado do segundo, 4. E esse 9 eu levo para o primeiro membro. Então, menos 9 igual a 0. Certo? Ou seja, a gente organiza primeiro essas potências quadradas. Então, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 4y. Aqui, ó, 4 mais 4 dá 8. 8 menos 9 dá menos 1 igual a 0. Ok? Essa equação aqui, que não tem mais o que você fazer, porque você não tem termo semelhante para poder mexer. Essa equação é a que a gente chama de equação geral. Então, a reduzida é você deixar dessa forma, a geral é você resolver. Certo? Vamos a mais um exemplo. Bom, agora nós temos o seguinte. Determine o centro e o raio das circunferências. Essa primeira nós temos uma equação reduzida. Fácil, né? Ó, lembrando que na equação original reduzida, o que você tem? É x, né? Deixa eu ajeitar aqui. É x, fazer aqui direitinho. X menos x do centro ao quadrado. Mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, se a gente comparar isso aqui, ó, quem vai ser o nosso x do centro? O x do centro vai ser 3. Então, quais são as coordenadas do centro? 3. Aqui, muito cuidado, ó. Quando eu comparar, os sinais estão opostos. Então, quer dizer que o y do centro é menos 2. Né? E quem vai ser o raio? O que eu observo aqui? Ó? O que eu observo? O raio ao quadrado dá 5. Então, o que eu penso? O raio ao quadrado tem que ser 5. Né? Então, quer dizer que ele vai passar como raiz. Né? Ou seja, o raio vai ser raiz de 5. Né? Então, o raio vai ser raiz de 5. Então, quais são as nossas respostas aqui? O centro, né? Que tem coordenadas 3 e menos 2, e o raio, que vale
raiz de 5. Certo? Bom, para a equação reduzida, perdão, para a equação geral, já dá um pouco mais de trabalho, tá? Ela já não sai tão fácil quanto essa. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, organize as variáveis, né? O x com x, y com y, certo? Nós vamos fazer um agrupamento aqui. Agora, vê só vai existir equação de circunferência se os valores de coeficientes do x² e y² forem iguais e se não tiver produto xy. Se não aparecer aqui, por exemplo, xy, 2xy, 3xy, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você organiza, ó, x² mais 6x, ó, trago o x para cá, tá? Vou dar um espaçozinho aqui, mais y² menos 4y, e vou levar o 12 para lá, certo? Porque o nosso objetivo é tentar chegar na equação reduzida, porque da equação reduzida a gente consegue enxergar quem é ou quem são as coordenadas do centro, certo? Então, vê só, a gente viu na questão anterior que quando você desenvolve isso aqui, isso é um produto notável. Quando você desenvolve isso, isso é um produto notável. Então, aqui também tem que ser um produto notável, certo? Então, vê só, vamos voltar aqui a questão anterior, tá certo? Eu vou pegar, por exemplo, a questão anterior, se nós tomarmos aqui, tá? Por exemplo, se a gente pegar aqui o x mais 2 ao quadrado, o que nós chegamos? Que isso é x² mais 4x mais 4, né? O que você observa? Ó, esse termo aqui do meio, né? Ele é o dobro desse aqui, ó. Porque aqui é 1, tá? Aqui ele é o dobro. Então, o que nós vamos fazer aqui, certo? O que nós fazemos aqui, nessa questão, é algo que a gente chama de completar quadrados, certo? Se você tem dúvida nisso, dá uma pesquisada aí na internet, como é que você faz para completar quadrados. Ok? Bom, então vê só. Isso aqui ainda não é um produto notável. Mas, ó, se eu pensar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quando eu olho para cá, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O que eu observo? 2 vezes o primeiro vezes o segundo daria 2x. O dobro dá 4. Então, o que eu já me leva a pensar? Se eu fizer metade disso aqui, já que aqui eu dobro, se eu fizer metade, eu acho o segundo termo. Então, isso aqui, gente, seria a mesma coisa que x mais 3 ao quadrado. Porque, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, 3 vezes x, 3x. O dobro, 6x. Só que tem um detalhe. Quando a gente continuar, tem que fazer o quadrado do segundo. Então, o quadrado do segundo vai aparecer aqui ainda, ó, mais 9. Então, para que isso aqui tudo seja x mais 3 ao quadrado, eu vou ter que acrescentar um mais 9 aqui, ó. Então, vai ficar x ao quadrado mais 3x, mais 6x, mais 9. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Então, isso aqui, tá? Isso aqui é isso aqui menos 9. Por quê? Isso aqui é isso aqui menos 9. Porque quando eu desenvolver isso aqui, vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9. Mais 9 menos 9 eu tiro. Aí eu fico só com x ao quadrado mais 6x. Então, eu estou completando quadrados. Eu estou completando para formar um quadrado. Então, para que isso aqui seja isso, eu tenho que acrescentar quanto? 9. Então, eu posso dizer que, na verdade, isso aqui é x mais 3 ao quadrado menos 9. Porque aqui vai aparecer mais 9, com menos 9 eu tiro. Ok? Aqui, gente, seria o mesmo raciocínio. Ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
Para que isso aqui seja um produto notável, é só olhar para cá, ó. É o mesmo produto notável. Tem que aparecer um quanto ali, ó. Mais 4. Porque se aqui fosse menos, a única diferença é que aqui também seria menos. Então aqui vai ficar mais 4. Então, o que eu vou fazer aqui agora? O que nós fizemos? Nós completamos a expressão para formar um quadrado. Só que a gente sabe que matematicamente, se eu estou resolvendo uma equação, tudo que eu fizer num primeiro membro, eu tenho que fazer num segundo membro para que a minha equação continue sendo válida. Eu não posso chegar aqui e simplesmente acrescentar um 9 de um lado, um 4 do outro e pronto. Não. Por que nós acrescentamos o 9 e por que nós acrescentamos o 4? Para que isso aqui fosse um produto notável e isso aqui também fosse um produto notável. Porém, eu não posso chegar aqui e acrescentar. Se eu acrescentei no primeiro membro da equação, eu tenho que vir aqui, ó, e acrescentar no segundo membro da equação também. Então, eu acrescentei 9, acrescentei 4, eu acrescento 9 e acrescento 4. Certo? O que vai nos gerar daqui? Qual é a minha nova equação agora? Ao invés de ser x ao quadrado, y ao quadrado, 6x menos 4y menos 12 igual a 0, nós temos x ao quadrado mais 6x mais 9 mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 12 mais 9 mais 4. Porque o que eu acrescentei aqui, eu acrescentei aqui. Só que olha que interessante. O que nós descobrimos? Que isso aqui, certo? É isso aqui, ó. Não é? Esse menos 9 aqui, gente, foi só para ilustrar, tá? Foi só para dar um exemplo do que seria essa expressão. Então, isso aqui é essa expressão. Ou seja, x mais 3 ao quadrado. Mas, quem é isso aqui, gente? Para que nós completássemos os quadrados, o que nós fizemos? O primeiro foi y. Metade desse, ó, 2 ao quadrado. Então, isso ali é y menos 2 ao quadrado. Igual a quanto? 13 com 12 dá 25. Pela equação reduzida, o que nós temos? Pela equação reduzida, o que nós temos? Quem vai ser o centro? O centro vai ser quem? Lembrando, na fórmula aqui é menos. Então, se aqui está mais, é porque é menos 3. Certo? E aqui 2 positivo, porque é o mesmo sinal, ó. Mesmo sinal, tá aqui, ó. Menos, menos. Então quer dizer que é 2. Agora aqui tá menos e aqui tá o oposto, então quer dizer que é menos 3, certo? E quem vai ser o raio? Quem é um número que ao quadrado dá 25? Um número que ao quadrado dá 25, quem é? 5. OK? Então, aconselho dar mais uma olhadinha nesses exemplos de completar quadrados e qualquer dúvida me pergunta. Tá? Vamos fazer aqui mais um exemplo para fechar, certo? Então, vê só. Determine a equação da circunferência. Determine a equação da circunferência de centro menos 1 e 3, que passa pelo ponto 2 e 4. Então, o que ele já fez para a gente? Ele deu o centro da circunferência e deu um ponto que passa por ela. A gente sabe que a equação, né, tanto a reduzida quanto a geral, não importa, ela fica em função do raio. Então, a questão geralmente dá o centro e o raio. Aquela não deu raio, mas ela deu um ponto. É como se nós tivéssemos, vamos pensar aqui, ó. É como se nós tivéssemos a circunferência, certo? E a gente sabe o centro dessa circunferência e sabemos um ponto em cima dessa circunferência. A distância entre elas é o raio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a distância entre esses dois pontos para encontrar o raio, né? Então, ele deu um ponto que é o centro e deu um ponto que passa pela circunferência. Para achar o raio, é só fazer a distância dos dois. Então, quem vai ser o raio? Como é que a gente faz distância de dois pontos? Raiz quadrada de quem? X de um ponto menos x do outro. Então, menos 1 menos 2 ao quadrado mais y de um ponto menos o y do outro ponto ao quadrado. Tudo isso aqui, ó, em raiz, né? Então, quem vai ser o nosso raio? Raiz de menos 3 ao quadrado dá
9, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, né? Então, fechando aqui, ó, quem vai ser o nosso raio? O nosso raio vai ser raiz de 10. Pronto. Se nós temos o raio, ok? Se nós temos o raio, qual vai ser então a nossa equação? Então, a nossa equação, tá? Vamos fazer a reduzida, ok? Reduzida. Ela vai ficar o quê? X menos o x do centro. Então, menos 1, mais 1 ao quadrado, mais y menos... Lembrando que esse x e esse y, gente, são pontos genéricos. São quaisquer pontos. O que quer dizer que qualquer ponto que você colocar aí, isso vai dar certo, tá? E aqui, ó, 3, né? Y menos y do centro, então y menos 3 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. O que é o raio ao quadrado? Se eu pegar esse pedaço aqui e elevar ambos os membros ao quadrado, o que nós vamos ter? Esse aqui é o quadrado e esse aqui é o quadrado, eu corto. Então, o raio ao quadrado vai ficar quanto? 10, né? Então, a nossa equação aqui seria 10. Ok? Se eu quiser a geral, é só resolver isso aqui. Tá certo? Vejam que, de fato, ó, esse ponto, ele pertence à circunferência, que se eu substituir aqui, de fato, isso aqui vai dar 10. Ó, se eu colocar aqui o x2 e colocar aqui o y4, nós vamos ter 3 ao quadrado, 9. 4 menos 1, 4 menos 3 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 9 mais 1 dá 10. Tá? Por quê? Porque deu o centro e um ponto. E a distância do centro ao ponto é sempre o raio. Tá? Que é o raio ao quadrado, no caso, que são a distância de 2 pontos. Ok? Bom, agora só aguardem para nós fazermos a nossa lista de exercício.